No nosso encontro com Jesus de hoje, nós vamos falar um pouco do seu encontro com o seu próprio Pai. Nós vamos falar sobre o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 41 a 52. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os seus companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Nesse encontro, Jesus está diante dos mestres da lei, mas o seu encontro, de fato, estava marcado com outra pessoa. Seu encontro estava marcado com o próprio Deus. Estava marcado com o seu Pai. Para qualquer judeu que fosse falar sobre isso e se referir a Deus, certamente teria dito: eu estava na casa do nosso Pai, ou estava na casa do Pai Celeste, mas não diria da mesma forma como Jesus disse. Jesus disse que ele estava na casa do seu Pai. Ele disse: eu estava na casa do meu Pai. Isso já demonstra para nós que Jesus, mesmo sendo ainda uma criança, né, de 12 anos de idade, ele já tinha plena consciência do seu relacionamento com Deus, ele tinha plena consciência de quem ele era de fato. Ele já sabia que ele tinha um relacionamento especial com Deus. A idade de Jesus aqui nessa ocasião é de 12 anos, e essa é uma idade muito importante para um menino judeu, porque é uma idade de preparação, né, em que ele se prepara para assumir a vida adulta, para entrar numa nova fase da sua vida, e especialmente com relação à questão da religião, é um tempo em que o menino se prepara conhecendo bem a Torá, conhecendo a lei, conhecendo os profetas, para que ele possa passar pelo seu ritual mesmo, né, religioso, de entrada na vida adulta. E isso tem tudo a ver com o momento em que Jesus está no templo, ele está junto com os mestres da lei, né? E ele está demonstrando que de fato ele conhece a lei e os profetas, ele conhece a palavra de Deus, ele sabe, né, qual é a vontade de Deus, por que ele está ali, ele conhece a sua missão, ele tem convicção de quem ele é em Deus. Mas algo inesperado aconteceu nesse encontro de Jesus com o seu Pai. E é sobre isso que a gente vai conversar, né? Maria, José e Jesus haviam ido para Jerusalém, como todos os anos eles faziam, por ocasião da festa da Páscoa, para ir até o templo. E nessa ocasião, Jesus e com sua família moram em Nazaré. Eles já haviam passado, né, uma temporada no Egito, mas voltaram para Nazaré, e foi ali que Jesus fixou residência até que ele sai para o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. E esse evento que nós estamos aqui conversando, né, estudando hoje,
é o último evento narrado pelo evangelista Lucas, que também não é narrado por nenhum dos outros evangelistas, acerca da infância de Jesus. E dos 12 até os 30 anos de idade, não temos mais nenhuma outra história ou informação sobre a vida de Jesus. Esse é um momento de um evento extremamente especial, que é a ida para Jerusalém. A ida para Jerusalém, por ocasião da Páscoa, é um momento de festa, é um momento assim de um evento especial, é um momento de viagem, uma viagem longa, né? E que é feita a pé. Mas é uma viagem, então, que é feita em grupo, né? Uma viagem em caravana. Por que essa viagem acontece num grande grupo e por que José e Maria só percebem que Jesus não está com eles depois de um dia passado? As viagens para Jerusalém eram feitas na grande maioria a pé. E as famílias tinham medo de ir sozinhas na estrada porque as estradas ofereciam perigos. É uma região muito montanhosa, né? Essa região de Jerusalém. E a ida para Jerusalém, então, ela oferece lugares em que os bandidos, salteadores, podem preparar emboscadas para as pessoas, né? Para as famílias. Podem preparar armadilhas e ali então assaltar as pessoas, espancá-las, assim como Jesus conhecia tão bem essa realidade, né, que depois futuramente ele fala da parábola do bom samaritano, citando justamente esse trajeto ali na região de Jericó. Então era algo muito comum de acontecer. Por causa disso, as pessoas não gostavam de viajar sozinhas, nem só a sua família nuclear, né? Mas a compreensão de família também nessa época é uma compreensão de família estendida, e as pessoas viajam em grandes caravanas. As mulheres vão num grupo à frente, junto com as crianças, e os homens atrás. E Jesus está justamente nessa fase de transição, né? Uma hora ele é criança, outra hora ele não é, ele quer estar junto com os homens, com os adultos. Então, provavelmente Maria pensou que Jesus estava com José e José pensou que Jesus estava com Maria. E por causa disso, eles só dão conta de que Jesus não está entre eles um dia depois que eles já estão em viagem rumo a Nazaré. Quando eles percebem, eles voltam para Jerusalém para poder procurar Jesus pelo caminho. Afinal de contas, eles já não sabem. Será que Jesus saiu de Jerusalém com a gente, se perdeu no meio do caminho, alguém pegou ele, sei lá? Ou será que ele ficou lá em Jerusalém e a gente que não se deu conta de que ele não estava saindo junto com a gente? Então, Maria e José sobem para Jerusalém assim, aflitíssimos, né? Super preocupados com o que poderia ter acontecido com Jesus. Quando eles chegam lá, eles encontram Jesus ainda. Passa então mais um dia, né? Porque eles já tinham caminhado durante um dia todo. E aí eles voltam um dia de caminhada, então já é o segundo dia. E no dia seguinte é que eles encontram Jesus. E talvez eles nem tivessem imaginado que Jesus pudesse estar no templo. E quando eles chegam lá, Maria, assim, embora tivesse emocionadíssima, né? Encontrei meu filho. Imagina a preocupação de Maria e José. Eles receberam a missão de cuidar nada mais, nada menos do que do Filho de Deus. Eles receberam a missão de cuidar nada mais, nada menos do Messias. E de repente eles perdem Jesus, eles perdem o Messias, né? Imagina assim a aflição. Primeiro, é meu filho. Segundo, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Como é que a gente foi perder o Salvador do mundo? Mas Maria, então, nessa aflição e ao mesmo tempo alegria de encontrar Jesus, ela pergunta para Jesus: filho, por que você foi fazer isso com a gente? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então, nesse diálogo com Jesus, Jesus dá a resposta para ela sobre quem ele havia encontrado naquela ocasião. Ele diz então para Maria: mas vocês não sabiam
que a mim convinha estar na casa de meu pai. Não é normal um judeu falar isso, né? Meu pai. É normal um judeu dizer do nosso pai, do Pai Celeste. E o texto diz que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Maria percebe ali e tem a certeza de que Jesus já tem consciência de quem ele é de fato. E Jesus já tem consciência de que ele tem um relacionamento especial com Deus Pai. Esse é um momento muito especial na caminhada, no ministério de Jesus. E é também um momento muito especial para Maria e para José, que acolheram esse neném, acolheram esse menino com a missão de cuidá-lo até que ele pudesse então desenvolver o seu próprio ministério, desenvolver a missão para a qual ele veio aqui a esse mundo, de nos salvar. Nesse encontro com Jesus, Maria e José aprenderam definitivamente que seu filho era muito mais do que os seus olhos humanos poderiam enxergar, porque ele era o próprio Filho de Deus. E nós, assim como Maria e José, também aprendemos uma grande lição, que o templo é lugar de todos. É lugar para todas as faixas etárias, é lugar para todas as nações, é lugar para todas as pessoas. O templo é o lugar do recém-nascido estar, o templo é o lugar da criança estar, o templo é o lugar do adolescente de 12 anos estar, o templo é o lugar do jovem dos seus 30 anos, no seu pleno ministério estar. O templo é o lugar onde todas as pessoas devem estar. E é um lugar de acolhimento, é um lugar de convivência, é um lugar de diálogo, é um lugar de aprendizado, é um lugar de crescimento, assim como foi para Jesus. Eu desejo que você neste Natal deseje estar na casa de Deus, deseje estar na casa do Pai. Eu desejo que você tenha essa vontade no seu coração, tanto quanto Jesus teve de estar ali na casa do Pai. Desejo também que o seu relacionamento com o Pai seja um relacionamento como o de Jesus. Um relacionamento de proximidade, de comunhão, de paixão, de convicção. Um relacionamento onde haja diálogo e onde haja também o crescimento. O texto termina dizendo que Jesus crescia em graça, em sabedoria e estatura diante de Deus, mas também diante dos homens. E esse é o meu último desejo para você nesse último encontro com Jesus, dessa série de encontros que nós tivemos ao longo do ano. Eu desejo que a sua vida cresça em todas as áreas, mas especialmente no seu relacionamento com Jesus. Que você possa crescer na sua vida com Deus, na sua vida espiritual e ter, assim como Jesus, uma vida de crescimento em graça e em sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha encontros diários com Jesus, com muito aprendizado e com muita graça. Deus te abençoe, um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo.